E aí, pessoal, tudo bom? Me chamo Tamires, sou sua nova participante e apresentadora do Brindcast. E estamos aqui de volta com a presença de Plínio Evanço. Hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo recebe, mas quase ninguém pensa sobre: o brinde. Então vamos lá. O que muda quando o mundo muda? O que tá ficando velho? O que tá surgindo lá fora? E o principal, o que faz um brinde fazer sentido hoje? Excelente tema. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é um tema bastante crítico, né, para o brinde promocional, porque se for pensar, tem brinde que faz 30 anos que a gente recebe, canetinha, tem uns modelos aí no mercado, que é o brinde que meu avô recebia, né? Meu avô tinha coleção de caneta promocional, inclusive. Então, assim, de alguma maneira, de que forma a gente vai lidar com a modernização das coisas e pensar que o brinde tem verba limitada, tem que agradar, tem que levar a marca. Então, acho que é um tema bem relevante. Fique ligado que esse assunto pode ser útil para você aí na sua empresa. Sim, com certeza. Então, bom, vamos começar. O brinde ainda é relevante ou virou só um ruído? Olha, eu acho que se a campanha é bem feita, se o brinde é bem escolhido, se está alinhado com o propósito da marca, se é útil, ele é relevante sim. Nós vivemos uma cultura, e a gente já falou isso em outros episódios, que é uma cultura que gosta de ganhar presente. Então, ainda é um fator muito importante na decisão de compra, se tem um brinde ou não, se vou ganhar o quê, complemento de pedido, né? Então, por exemplo, se comprar acima de 100, ganha um brinde. Isso faz com que o ticket médio suba de imediato. Nossa cultura é bem sensível e a demanda é bem elástica aí a promoções, por isso que a gente vê várias promoções no mercado. Sim, com certeza. E você acha que ainda cria uma conexão pessoal forte com a pessoa? Olha, de novo, se bem pensado, cria. Não dá para fazer o brinde de qualquer jeito. A conexão que o brinde vai criar é que ele tem que estar alinhado com a necessidade do cliente, tem que ser útil, tem que ser descolado, tem que estar alinhado com o tom do cliente, ou seja, como que esse cliente se comunica para que ele possa usar o brinde. Senão ele não vai usar e vai ser uma coisa que ele vai jogar fora logo depois de ganhar. Perfeito. Bom, o que o mundo parou de aceitar em bris? Você acha que ainda é uma coisa comum no Brasil? Como você acha que funciona lá fora? Eu tenho visto assim, né, na experiência que eu tenho de viagem e tal, de a gente estar sempre em feiras internacionais, a gente percebe que o movimento do promocional lá fora é bem diferente do que quando eu falo lá fora, é Europa, Estados Unidos, né? Que é onde eu frequento, assim, e eu conheço. Então, de alguma maneira, existe um movimento de redução do volume de brinde nessas culturas por um movimento de utilidade e sustentabilidade. Então, aquele brinde que não faz sentido, que não tem utilidade, que é feito de qualquer jeito, que vai ser mais um lixo do planeta, ele já foi eliminado, né? Então, essa é uma tendência importante, não é à toa que o Grupo BB está sempre, né, puxando essa discussão no Brasil, inovando, trazendo lançamentos da linha de brinde sustentável, porque a gente acredita que o brinde que não for sustentável não vai sobreviver. Então, o que o mundo está vendo é uma mudança de quantidade, ou seja, menos volume, mais utilidade e mais permanência. Aquele brinde que não dura nada, que é descartável, que a gente só jogava de cima do trio, né? Aproveitando aí o período do carnaval, para as pessoas usarem e depois jogarem fora, já não faz mais sentido. Bom, e você acha que o valor do brinde, em complemento a isso, tá mais no objeto ou na experiência? Com certeza está na experiência, não é à toa que tem já brindes que não tem objeto, né? Tem um monte de projetos aí, ações promocionais, que o brinde não é objeto, é algo virtual, tal. Então, de alguma forma, a gente tem que procurar agregar ao produto uma experiência, tem que procurar agregar ao produto que a gente usa de brinde um storytelling, ele tem que ter uma história para contar, ele tem que estar alinhado com a proposta da marca, ele tem que estar alinhado com o propósito do consumidor, e aí ele não vai ser só um objeto entregue de qualquer jeito. E se tornar algo memorável, né? Exatamente. Até porque a gente pretende que ele seja uma conexão da marca com o consumidor, com quem ganhou o brinde. Então ele tem que ser memorável. Se ele for um problema, ele vai associar a marca a um problema. E você, ao invés de construir algo com brinde, você construiu mais um problema para administrar no seu cliente. Sim, com certeza. Bom, sobre a tendência global. Menos quantidade e mais intenção?
Com certeza, a gente percebe isso ao longo dos anos, nós estamos há 25 anos no mercado, e a gente percebe que as campanhas cada vez têm menos volume. Então não é volume mais que dita, não é você entupir o mercado de brindes, não é jogar brinde de tudo quanto é jeito na praia, né? É você fazer uma campanha estruturada e pensar o brinde a partir de todas as propostas que ele vai que ele vai ter que atingir. Então ele tem que impressionar o cliente, ele tem que ser útil para o cliente, ele tem que conversar com a vida do cliente, ele tem que estar alinhado com o propósito e com os princípios do cliente. Então não é mais fazer um brinde de qualquer jeito, a qualquer preço. E falando de tendência global, o que você fala sobre a sustentabilidade lá fora? É fundamental, a gente percebe isso há muitos anos e eu tenho defendido isso em vários congressos. A gente tem a oportunidade de estar falando sobre economia circular, né? Eu estudei isso, liderança na transição verde fora, né? Em Cambridge, a gente teve essa oportunidade também. Então, de alguma maneira, a gente tem que olhar para o sustentável não é mais diferencial. Em várias culturas, em vários países, o sustentável já é premissa. Então, pergunte aí se o brinde que você está dando é um brinde feito de qualquer jeito, se tem um impacto ambiental negativo, se não tem uma pegada plástica positiva, se ele não está ajudando a recuperar, se ele não é proveniente de economia circular, pode ser que você já esteja ultrapassado. E isso é sério, porque sua marca vai ser associada a algo que o mundo já parou de fazer, que é poluir, impactar o ambiente de forma negativa. Então, se ligue nisso, porque, sem dúvida, em pouco tempo, eu acredito que no máximo em 3 a 5 anos, não faz sentido nenhum fazer um brinde que não seja sustentável de alguma maneira. E quando comunicam demais sobre isso? O que tu diz? A gente tem que ficar atento, porque de alguma maneira, quando o microfone está muito alto, pode ser que ele esteja tentando encobrir algo que não é bem isso, né? Então, a gente vê isso no mercado, no Brasil, infelizmente, tem uma tendência a chamar qualquer copo plástico de copo ecológico, né? A gente já brigou muito por isso, já se posicionou muito dessa forma. A gente vai estar na Brasil Promotion esse ano, ó, já fica um spoiler aí, falando sobre isso, mostrando o que é ecológico de verdade, né? Se você pretende fazer um brinde ecológico, pergunte, ele é realmente ecológico? Ou ele é só um brinde que tem um rótulo de ecológico, mas de ecológico ele não tem nada, né? Isso se chama greenwashing, isso é bem sério e tem muita marca já sendo penalizada juridicamente aí fora do país, né? Porque a gente leva muito a sério isso no mundo, né? E no Brasil ainda é feito meio, né, de qualquer forma, mas se preocupe em ter a certeza que o que você está comprando, que você está escolhendo de brinde para sua marca é realmente ecológico, para você dizer que ele é ecológico. Senão você pode estar enganando seu cliente. E bom, existe alguma tendência assim de um brinde que não parece com brinde? Sim, com certeza. Eu acho que quanto mais o brinde parecer um presente, um agrado, algo útil, algo que ele compraria e ele ficou feliz em ganhar, você vai estar acertando na campanha, né? Então, a gente fez essa virada já tem uns 15 anos, a gente começou a mudar toda a nossa linha para uma linha de produto útil para casa, para o escritório e tal. Então, não é mais um brinde que, pô, isso não tem cara de brinde, né? Quando você aplica uma marca, não aplica a marca gigante, aplica uma marca de forma estilosa, conceitual, usa uma frase, usa ali um lettering diferenciado, tal. Não faça o brinde de qualquer jeito, porque você precisa fazer algo que o cliente goste de usar, que ele tenha falado assim, poxa, que bacana, ganhei isso, né? Eu lembro quando a gente colocou nossa linha de copo Roma na Tokstok, né? Então era um produto que era vendido a R$ 20 na Tokstok. E a pessoa ganhava um brinde que ele olhava e falava, poxa, ganhei um brinde de R$ 20. Mas a empresa, para fazer corporativo, quantidade alta, ela gastava bem menos. Então você agrega valor e leva para o seu cliente algo que ele tem um valor percebido no receber. Então isso faz total sentido. E o brinde não precisa ter cara de brinde, não. Perfeito. E bom, se você tivesse que apostar, como vai ser o brinde daqui a 10 anos? Olha, eu tô trabalhando para que eu já seja um pouco esse brinde, né, daqui a 10 anos. O Grupo BB tá sempre olhando para esse lugar do futuro, tal. Então, o brinde certamente vai ser proveniente de economia circular, ele vai ter sempre algo de ecológico real, ou esclado, ou reutilizado, ou reciclável, ou fonte natural ao invés de fonte não renovável, tal. Então, ele vai ser um brinde ecológico com certeza. Vai ser um brinde útil, elegante, né? E que converse com o cliente
a partir do propósito do cliente, ou seja, ele tem que conversar com aquilo que é o propósito do cliente. Se o cliente está focado em saúde, esse brinde tem que promover saúde. Se o cliente está focado em preservar o ambiente, esse brinde tem que ser um instrumento de preservação do ambiente. Se o brinde não conversar com o estilo de vida, com o propósito de vida do cliente, ele não vai ser bem recebido. E ele não vai promover a venda, porque o brinde, no final das contas, ele é para engajamento e promoção de venda, né? Então, bom. Foram essas perguntinhas que mais causam, assim, uma pulguinha atrás da orelha, né? Todo mundo tem uma dúvida ou outra sobre o brinde. E talvez a grande tendência seja essa, né? O brinde deixar de ser uma obrigação e voltar a ser um gesto. Um gesto de memória, um gesto afetivo, um gesto amigável. Muito bom. Tem que pensar que o brinde nasce, né, no passado, como um presente. Era um presente que o dono da loja dava para o cliente. Isso. Né? Então ele vai como um produto promocional, ele vira um elemento de merchandising e tal, de ponto de venda, mas a origem do brinde é um presente, um carinho, um mimo. Então ele é isso, ele sempre foi isso, ele sempre vai ser isso. A gente só está fazendo ajustes, né? E esses ajustes passam com certeza pela preocupação com o meio ambiente, pela tendência green, né, que a gente tem no mercado, de se preocupar se isso impacta ou não impacta, e principalmente por uma questão de sentir, né? O seu brinde leva a sensação que seu cliente tem do mundo, leva a sensação que seu cliente tem da marca, você consegue transmitir isso. Senão todo mundo só dava desconto na loja e estava tudo bem, né? Então o brinde tem esse efeito, engaja, conecta, agrega, mantém o cliente conectado dentro da casa dele, dentro do contexto de vida. Se você dá uma garrafa de bicicleta para o seu cliente, quando ele pedalar, ele lembra de você. Ele está usando sua garrafinha, né? Então você vai para esse lugar e efetivamente o brinde tem esse propósito. E eu acredito muito que quanto mais a gente se preocupar com o sentir do brinde, sentir no ganhar, sentir no usar, a gente vai estar atingindo nossos objetivos aí de promoção, de marketing promocional, utilizando o brinde para ampliar essa conexão com o cliente. Perfeito. Esse foi o episódio de hoje e nos vemos na próxima. Valeu, galera. Brindecast.